Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal chamado Inglês com Samuel. E no vídeo de hoje, pessoal, eu irei trazer para vocês uma aula falando sobre as Double H Questions. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas se não escutaram, vocês vão aprender agora. E se caso vocês já sabiam, agora será uma revisão, beleza? Nunca é demais uma revisão, né? Melhor que a gente não esquece. Bora lá? Então, pessoal, explicando de uma forma simples, as Double H Questions são perguntas que normalmente elas começam com o Double H, que já é o começo da palavra, né? Double H é W e H. Double é W e H é H, tá? Então, Double H Questions, perguntas com WH. Então, Double H Questions geralmente são palavras que iniciam, são perguntas no caso, que iniciam com o WH, beleza? Então, pessoal, ao todo nós temos 8 Double H Questions, tá bom? 8 palavrinhas que servem para perguntar. Eu estou com uma colinha aqui do meu lado porque na hora de listar é meio ruim, pode ser que eu acabe esquecendo de alguma, né? Quando nós estamos conversando, quando nós vamos fazer uma pergunta, claro que nós lembramos, mas na hora de falar, assim, fazer uma lista, é meio ruim de lembrar. Então nós temos what, where, when, who, whose, why, which e how, beleza? Ao todo totalizam-se 8 Double H Questions. Eu vou explicar cada uma por ordem, beleza? Mas já quero adiantar uma coisa aqui. Nós temos, no final dessa lista que eu listei, nós temos o how. Podem prestar atenção, ó, que eu estou escrevendo aqui. Podem prestar atenção que o how, ele é uma Double H Questions que não dá, assim, não faz sentido com o nome que é chamado. Double H Questions, perguntas com WH. E o how não tem WH no início. É o H-O-W, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, está no meio, está na lista. É só uma curiosidadezinha para vocês já pegarem essa de primeira, beleza? Agora vamos lá que eu vou começar diretamente com a lista que eu acabei de falar, na ordem que eu acabei de falar para vocês, beleza? Bora lá. Então, pessoal, a primeira da lista é what. E o que significa what? É uma palavra muito, assim, é uma pergunta que é muito famosa, né? Normalmente nós aprendemos, logo no começo, quando estamos aprendendo inglês, nós montamos uma frase usando essa palavra. E qual é a frase? What's your name? Todo mundo já é acostumado a escutar What's your name desde a primeira aula, né? Qual o seu nome? What's your name? E daí, se eu tirar esse apócrifozinho e o S daí, fica só what. E essa palavra que nós estamos falando agora, ela faz parte da Double H Questions. E o que é what? What tem dois significados. O que e qual. Aí vocês podem perguntar, mas como eu vou saber quando vai ser o que, quando vai ser qual? Pelo contexto, tá bom? A maior parte das palavras em inglês, a maior, elas têm de 2 a mais significados, entendeu? Então como é que você vai entender? Através do contexto, não é diferente com what. What significa o que e qual, porém você vai entender pelo contexto, tá bom? E o segundo aqui da nossa listinha é o famoso where, que significa onde, né? Aí eu pergunto a você, where are you from? Também é uma frase que nós aprendemos no começo, né? Quando nós estamos aprendendo a conversar com uma pessoa que a gente nunca viu. Aí a gente aprende, where are you from? De onde você é, né? De onde você vem, também pode ser traduzido assim. Então, where só tem um significado, e significa onde, né? É um significado de lugar. Você quer saber de que lugar a pessoa é, né? Então, o exemplo que eu trago para essa frase é esse, where are you from? Que todo mundo já conhece, né? Bem famoso. E a terceira palavrinha que nós iremos listar é when. When. E when nós utilizamos quando nós estamos falando sobre tempo. Como assim? Que tempo? O tempo, se vai chover, se vai ser sol? Não, nada disso. É o tempo de quando. Essa pergunta significa quando. Por exemplo, ele já é o exemplo da palavra. When is your birthday? When is your birthday? Quando será o seu aniversário? Quando é o seu aniversário, né? Então, when significa quando, que serve para tempo, entendido? E agora nós vamos ver o who. E o que significa who? Quem. Ou seja, quando nós estamos falando de pessoa, né? Quem? Por exemplo, who are you? Quem é você? Então, who significa quem. E a outra palavra é whose, que significa de quem. Aí eu trouxe um exemplo. Whose book is this?
whose book is this? De quem é este livro? Whose book is this? Então, whose significa de quem. Nós temos também o why. Why, que significa por quê. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, beleza? Nós temos 2 porquês em inglês. Só para lembrar, nós temos 4 porquês em português, né? Tem o porquê separado, sem acento, e o porquê junto, sem acento. O porquê junto, com acento, e o porquê separado, com acento, né? Em inglês, nós temos 2 porquês. Um que serve para a pergunta e outro que serve para a resposta. O para a pergunta é esse que está na double question. Why? Why? Já o para a resposta é o because. Because. Tenho certeza que se você curte muita música americana, se você já está imergindo nesse mundo do inglês, tenho certeza que você já se deparou com essa palavra aqui, ó. Cause. Cause. E se você teve a curiosidade de pesquisar, viu que significa porquê. E essa palavra é diferente, é outro tipo de porquê? Não. É simplesmente a contração de because. Aí você pega o apócrifo e escreve cause. Entendeu? É só uma abreviação, não é outro porquê não. É só a abreviação de because, beleza? Então, why, que está aqui na double questions, é para a pergunta e because é para a resposta, beleza? Então, um exemplo com why. Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Why are you studying English? Como é que eu respondo isso? Com because. Because I like, because is important, né? Porque eu gosto, porque é importante. Entenderam? Então, fiquem atentos a essa diferença, beleza? Então, essa palavrinha que eu acabei de mostrar para vocês, o how, além dele significar como, ele também gera outros significados dentro de outras palavras, junto com outras palavras. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui de how much ou how many, que significa quanto, né? Então, qual a diferença entre much e many? Nós usamos many para substantivos contáveis. Como assim substantivo contáveis? Aquilo que eu posso contar. Por exemplo, livros, eu consigo contar? Consigo. Então, how many books do you have? Quantos livros você tem? How many books do you have? Né? Perceba que o how many, o how, que era como, junto com how many, se transformou agora em o quê? Em um quanto, né? Então, how many books do you have? Quantos livros você tem? E qual a diferença entre o many e o much? Many é para contáveis, já o much incontáveis. Por exemplo, eu posso contar dinheiro? Não. Mas eu posso contar dólares, reais, peso chileno, entendeu? Mas dinheiro eu não consigo contar. Então, how much money do you have? Quanto de dinheiro você tem, né? Então, o how much também é quanto. Só tem que se atentar a essa diferença e pratique bastante sobre much e many, porque isso, com o passar do tempo, quando você não pratica, gera dúvidas, né? Até eu um dia desse estava com uma dúvida sobre realmente nesse assunto. Por quê? Porque eu nunca mais tinha praticado, nunca mais... Assim, você pratica falando, mas normalmente você não fica falando, many é para contáveis, much é para incontáveis, né? Então, fique praticando, senão uma hora ou outra você vai esquecer, porque assim a gente só lembra de coisas que nós fazemos, né, que nós praticamos. Aquilo que a gente passa um bom tempo sem fazer ou praticar, normalmente o nosso cérebro dá uma esquecida, dá uma deletada nessa informação. Então essa informação é muito importante, beleza? Bora continuar com a lista do how aqui. Também temos o how often, que significa com que frequência, né? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. How often do you play soccer? Com que frequência você joga futebol? E também nós temos o how long, que fica quanto tempo, né? Então, vamos ver, deixa eu ver aqui. How long will you stay here? Quanto tempo você vai ficar aqui? Entendeu? Então, how long, quanto tempo? Nós estamos falando de um certo tempo. Então, vocês podem ver que o how, ele significa como. Ele puro, só ele, how. Mas se você misturar com essas palavrinhas, ela acaba tendo uma alteração em seu significado, né? E nós usamos isso basicamente toda hora no inglês. Toda vez que você vai fazer uma pergunta com double question, normalmente nós utilizamos mais o how. Nós utilizamos os outros, obviamente. Mas assim, a palavrinha da double question, que nós vemos que nós mais utilizamos de verdade mesmo, na maioria das perguntas, é o how. E quando junto com essas palavrinhas que eu acabei de mostrar a vocês,
surtem uma diferença, né? Um significado diferente. Então, se atentem a esse significado e já é mais vocabulário para vocês. Então, por hoje é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, beleza? E não esqueça de deixar seu comentário aqui, dizer o que você achou da aula. Se você tiver dúvidas, pode me mandar aqui também, beleza? E se você também tiver sugestões de tópicos, de temas que você quer que eu traga aqui para ensinar para vocês, podem deixar aqui também, beleza? Espero que todos tenham entendido, beleza? E até uma próxima. Valeu!